Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa da série Conexão Campo e Cidade. Esse programa tem como propósito unir as populações do campo e da cidade em cima de um mesmo propósito comum: a produção de alimentos sustentáveis, a harmonia e o desenvolvimento do negócio agro e do país. Para nós é uma honra ter esses internautas nos prestigiando aqui hoje e estamos aqui para um programa recheado de debates e bons conteúdos. Vamos lá, Tejon, seu boa tarde para a galera, amigo. Boa tarde, galera. Estamos juntos aí, Campo Cidade, e vamos provocar a turma aí, viu? Vamos provocar para... Temos que ter uma meta aí mais ousada na produção para o país, viu? Provocar a turma aí para... E o Alexandre e você, Marcelo, e Roberto Rodrigues, vão ter que explicar como é que a gente pode fazer 300 milhões de toneladas de grão na safra 2021-2022. Porque o artigo que o Roberto Rodrigues escreveu aqui no Estadão de domingo é muito importante. Nós vamos ter uma perda aí do milho, e a previsão do Roberto está mais grave do que a da própria Conab. Portanto, temos que ter um esforço de guerra, gente, para produzir muito mais aqui no país. É isso aí. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Tejon. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer, de novo, estar aqui para debater. E o Tejon está sempre puxando a barra da gente, né, Marcelo? Com os desafios modestos que ele nos coloca aí, mas é muito bacana a gente pensar esse futuro. O Alexandre, esse número do Tejon aí, o que nós precisamos fazer no Brasil para chegar a 300 milhões de toneladas na próxima safra, se nós fizermos uma conta de padeiro aí, nós vamos ter que aumentar algo entre 13% e 14% na safra do ano que vem, para a gente chegar no número que o Tejon quer. Se você fosse o ministro da Agricultura, Alexandre, o que nós precisaríamos fazer? O Marcelo, por falar em ministro da Agricultura, acabou de entrar o nosso ministro, Roberto Rodrigues, conseguiu a conexão aí. Roberto, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Desculpe aqui. Boa tarde, Roberto. Eu mostrei aqui o jornal com o seu artigo maravilhoso que você escreveu domingo, né? E já disse aqui, olha, a meta, 300 milhões de toneladas para 2021, 2022. E agora vocês explicam como fazer. Bom, eu acho, então vamos debater esse tema aí. Eu acredito que uma coisa legal a ministra já fez, que é incentivar um pouco a cultura do milho de verão. O milho no verão, ele tem uma produtividade que normalmente é quase o dobro da produtividade da soja. Então, se nós potencializarmos um pouco mais de milho na safra de verão, essa ação já vai estimular um volume de toneladas bastante interessante. Marcelo, deixa eu aproveitar, viu, Roberto, que eu já estava começando aqui na resposta, e aí eu vou aproveitar seu artigo e eu vou dar alguns números aí. Marcelo, a gente, quando plantou essa safrinha, Tejon, a gente imaginava que seria possível colher até 85 milhões de toneladas de safrinha, tá? Vamos dizer assim, com o que plantou de área, se a safra fosse perfeita do ponto de vista de clima, a gente tinha esse potencial. E o que aconteceu? Houve um atraso muito grande no plantio da soja, que, por consequência, atrasou o plantio da safrinha. Os nossos colegas de campo aí, né, o Brasil, felizmente, tem espetaculares engenheiros agrônomos aí, eles têm um trabalho de longuíssimo prazo que avalia, para cada dia de atraso de plantio da janela ideal, quanto é que se perde, mais ou menos, né? A gente fez lá uma conta baseado nesses números. O conceito da safrinha, então, na largada, Tejon, caiu para 79 milhões de toneladas pelo atraso, se as chuvas fossem normais, tá, Tejon? Esse é um número. Aí o que aconteceu? Não choveu, né? Em vários lugares do Brasil,
oeste do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul tomou pancada, o sul do Mato Grosso tomou pancada. E aí, hoje, gente, a gente está falando aqui provavelmente uns 62 milhões de toneladas de safrinha. Marcelo, a gente tem um algoritmo aqui que está me ajudando demais. A gente entra com os dados de chuva em cada lugar do Brasil e é um modelo matemático agronômico que vai simulando a planta, né? E na penalização deu 62 milhões, Roberto. Ontem o Duda mandou para mim aqui. Então, assim, é uma quebra enorme, tá? Então, vamos lá para a sua primeira pergunta. O Marcelo já falou da primeira safra, que a ministra corretamente identificou que precisa aumentar e deve aumentar um pouco. A ministra também identificou, nós vamos ter uma surpresa no Plano Safra, que é o estímulo ao plantio de sorgo, que é uma lavoura que pode crescer no Brasil, principalmente nas regiões que têm um risco maior. A gente está achando que cresce uns 2 milhões de hectares de área de soja no próximo plantio. Tá? Só aí, Tejão, dá para ir para 145, 44 milhões de toneladas de soja se a safra for perfeita. De novo, a gente está trabalhando com a hipótese de uma produtividade normal, tá certo? Então, só aí já dá uns 10 milhões de toneladas, 8 milhões a mais que o ano passado na soja. No milho safrinha, a gente acha que vai crescer no mínimo 1,5 milhão, 1 milhão e 700 mil hectares no ano que vem. Então, se a gente já tinha um potencial de 85, a gente pode sonhar até com 90 de potencial, né? Vai somando esses pedaços, uma primeira safra de 30, né, de milho, uma segunda safra com potencial de 190, já dá 120, uma soja com potencial de 645, vamos colocar um número alto, 265, aí vai somar um arroz, tá certo? A gente vai somando esses volumes, feijão, algodão, né? E a gente, trigo, vai se aproximando desses 300 milhões de toneladas que você está nos desafiando aí, né? Muito bom, muito bom. Roberto, a sua visão. Eu concordo plenamente com os números colocados pelo Alexandre. Eu falei com o Cesário Ramalho, presidente da Abramilho, no final de semana. Ele falou: olha, nós estamos esperando exatamente o que o Alexandre falou agora: 120 milhões de toneladas de milho para o ano que vem. As duas safras, safra de verão e safra de inverno. Que é o que está batendo com os números do Alexandre aí. Então, é mais ou menos isso mesmo. Agora, eu acho pouco provável, Tejão, chegar a 300 milhões do ano que vem. Mas não em 2023. Em 2023, eu acho que é bem provável e bem factível até. Eu acho que nós precisamos ter no Brasil ainda, falta para nós, realmente, é uma política de renda no campo. Nós ainda somos entre os grandes países do mundo que faz agricultura para valer, de mercado e competitivamente, nós somos o único país que não tem uma política de renda completa no campo, né? Que considere o seguro rural, crédito rural, que considere tecnologia e preço de garantia, enfim, toda uma lógica que garanta renda para o campo. E aí a gente volta num tema surrado para nós quatro aqui, mas que nem sempre é reconhecido em alguns ambientes, sobretudo na área urbana. O seguro rural ou a estabilidade produtiva no campo não é um benefício para o produtor rural exclusivamente. É um benefício para a sociedade. Para a cadeia como um todo, né? Como um todo, mas com ênfase para o consumidor. Porque o produtor rural é o único agente capaz de garantir a segurança alimentar para o mundo inteiro. Então, se ele não tiver estabilidade, não tiver uma condição de rentabilidade adequada que permita continuar no campo, investindo, crescendo, vai romper a cadeia produtiva, que o Marcelo citou agora. Então, uma política de renda no campo é uma política de garantir segurança alimentar. Esse conceito é que eu acho que não está claro no Brasil ainda. Garantir ao produtor rural estabilidade, tranquilidade para produzir à vontade, crescer e tal coisa, incorporar tecnologia, gestão moderna, novos temas na área de bioeconomia, com bioinsumos, enfim, evoluir tecnicamente. Para isso tem que ter renda estável, tem que ter uma condição estável de trabalho, que é o que a Europa fez com os americanos, o Japão faz, todo mundo desenvolvido faz isso. Nós ainda estamos aqui, vamos dar dinheiro. Não é dar dinheiro, é dar condições de estabilidade. O seguro rural, nesse sentido, é absolutamente central. Eu acho, viu, Tejão, já conversei com você sobre isso também, com o Alexandre também, e até com o Marcelo. Eu acho o seguinte: o seguro rural é um elemento central para
privatizar o crédito. E não vamos caminhar para isso. O crédito rural estatal está condenado. Uma agricultura que cresce como a nossa, vai chegar a 300 milhões de toneladas, 400 daqui a 10 anos, precisa de muito crédito. E o governo não vai poder fazer isso. Não tem como atender isso aí. Então tem que privatizar esse crédito. Vai privatizar como? Com o seguro. O seguro existindo, todo banco vai ter interesse em investir em crédito rural na agricultura. Agora, nenhuma seguradora vai fazer o seguro rural para um produtor rural que não usar tecnologia. Então, é esse quarteto essencial. A tecnologia adequada, correta, que vai permitir à seguradora tranquilamente assegurar aquele produtor rural. Esse seguro vai trazer bancos privados, nacionais, internacionais, e outros fundos de investimento que vão aguentar o produtor rural. Agora o Fiagro está nesse caminho. E tudo isso tem que ser embalado num preço mínimo, um preço de garantia para que o seguro seja enfim, implementado com base numa questão financeira previamente conhecida. Então, esse quadrilátero da renda, para mim, é a que tem que ser tomado. Com esse quadrilátero, Tejão, vamos para 300, vamos para 400, vamos para 1 trilhão, que nós conversamos aquela vez, de reais na agricultura brasileira. É isso que eu tenho que fazer. Então, uma política de renda adequada. Política de renda vai fazer o quê? Aumentar a produção. E aí? Aí tem que ter mercado. E aí vem a segunda parte. Uma política comercial, diplomática, de resultado, que avance no mercado. Nós precisamos, eu não sei, ressuscitar a ALCA, por exemplo. Pensar numa ALCA articulada, integrada, depois integrar a ALCA com a Ásia, num projeto que permita chegar. Hoje, chegamos facilmente à China, mas cadê? Chegamos à China, ao Japão, à Coreia, mas cadê a nossa participação na Indonésia, nas Filipinas, na Malásia, na Índia, né? Que tem 400 milhões de habitantes de classe média, quase o tamanho da Europa Ocidental, né? Então, tem cenários de acordo comercial que têm que ser trabalhados com vigor, com resultado muito. Para quê? Para a gente poder aumentar a produção e ter mercado. Porque em agricultura, nós aprendemos isso aí, né, Alexandre? A escassez se resolve rapidamente. Agora, a abundância é que tem solução complicada. O Roberto, eu concordo plenamente com o seu raciocínio. Agora, em relação às 300 milhões de toneladas colocadas pelo Tejon, e depois da análise feita aqui pelo Alexandre, eu penso o seguinte: como os preços estão firmes, os estoques internacionais estão baixos e o agricultor brasileiro está otimista, acreditando profundamente no negócio, eu vejo um cenário que pode ser possível, sim, os 300 milhões de toneladas, porque é o seguinte: esse ano nós vamos fechar com a produção de 262 milhões de toneladas, porque nós tivemos um atraso grande no plantio da soja, como o Alexandre disse, depois um atraso no plantio do milho safrinha, e veio a seca que puniu, reduzindo quase 20 milhões de toneladas. Então, eu penso assim, num cenário de mais tecnologia, porque o agricultor está comprando máquinas, está comprando sementes de última geração, fertilização como manda o figurino. Então, é o seguinte, o potencial produtivo está lá, totalmente factível para ser obtido grandes produtividades. Se a gente tiver o clima favorável, eu creio que a gente pode, sim, chegar numa safra muito próxima aí dos 300 milhões. Marcelo... Eu concordo, viu, Marcelo? Eu não disse que é impossível. Disse que possível é. Eu acho pouco provável, porque tem que dar tudo certinho. Né? Num país... Então, veja você, Marcelo, nós estamos vendo agora inundações na Amazônia e seca no Sudeste. Esse país é muito grande, é um país continental, então para dar tudo certo em todas as regiões, mas tudo bem. Então, tudo bem. O papo é argentino, mas Deus é brasileiro, então pode dar certo esse negócio. Vamos torcer. Roberto, esse ponto é muito importante. Marcelo, eu acho muito importante, porque é uma coisa que eu venho falando nas minhas palestras. Nós vamos para 40 milhões de hectares de soja. É a maior área já plantada por qualquer país. Então, Marcelo, matematicamente, é possível chegar em 145 milhões de toneladas, tá certo ou não?
Agora, 40 milhões de hectares, você tem que ter uma média impecável em todos os lugares, né? Então, esse ponto é muito importante, muito bem falado, e nós vamos ficar cada dia mais parecidos com os Estados Unidos, que pequenos desvios de produtividade significam muito no equilíbrio brasileiro e mundial. Então, esse detalhe, porque, por exemplo, Marcelo, eu já tive a experiência na minha vida profissional de ir lá nos Estados Unidos debater com os analistas americanos, né? Pediam para falar sobre o Brasil, eu ficava ouvindo, e eu achava uma coisa mais chata do universo, aqueles caras discutindo se era 0,5 por acre a mais por bucho, sabe? Quantos buchos a mais por acre? Você fala, pô, mas fica um debate acalorado entre os caras aqui, Só que naquela ocasião, quer dizer, os Estados Unidos já plantava 37 milhões de hectares, 36, e esse zero nada de bucho por acre representava um absurdo na safra global, no balanço americano e no balanço mundial. Então, hoje, quer dizer, eu concordo plenamente, quer dizer, é possível chegar muito perto. Ó, nós já tínhamos chegado juntos aqui em 265 milhões de toneladas só de soja e de milho. Toca mais uns 12 milhões de toneladas de arroz, 12,5, sei lá eu. Mais uns 6,5 de trigo, 7. Você já põe mais 20 aí, já dá 185, tá certo ou não, pessoal? Aí bota mais um feijão, bota o sorgo. Você vai lá no centro, você vai beliscar os 290, quase 300. Então, possível é. Né? O Tejon, mas assim, Marcelo, olha como é importante a inteligência de levantamento de safra, o que isso afeta no dia a dia de todos nós, tá certo? Por quê? Porque a gente começa a balançar o mundo. Não é só esses pequenos desvios nossos têm impactos globais hoje. E nós temos que estar preparados para isso, inclusive porque vai ter efeito sobre o nosso produtor, o que nós estamos aqui prevendo de safra, tá? Agora, o Tejon, que nos provocou aí essa visão dele, ele já vem falando desse assunto. Se nós pegarmos esse ano, Marcelo, o que a gente está vendo? A gente está vendo um crescimento das vendas de máquinas acima de 40%. Mas também você conversa com a turma de máquinas aí, que a gente tem excelente relacionamento, toda a rede de vários, do principal aí, fabricante de máquinas e tal, o que a turma está falando? Teria demanda para muito mais. Hoje falta peças na indústria de máquinas. É um problema brasileiro? Não, é um problema mundial, porque a indústria mundial está faltando chip no mundo. Ué, não está tendo carro novo porque não tem chip, tá certo? Não. O que dizer, todo o maquinário, etc., está parado. Então, aí você vai, Roberto, se a gente continuar crescendo desse jeito, não tem como não ter armazém. Você pensa na nossa indústria de carnes, nós estamos fazendo um estudo, assim, pensando estrategicamente. Quer dizer, você vai colher cada vez mais a safrinha lá em agosto, setembro, e vai ter que segurar o milho praticamente para o ano todo. Quer dizer, tem que ter uma estrutura de armazém para mudar essa logística toda. Então, a gente vai pensando, o Tejão tem razão, tem que ter um planejamento estratégico do setor como um todo. Aí você vai, a próxima safra, vamos para 320 milhões de toneladas, precisa plantar semente esse ano, porque senão não vai ter a semente para 22, 23. Tem que estar desenhado isso. Adubo, gente, esse ano vai bater quase 44 milhões de toneladas de adubo. É um monstro, está crescendo quase 10% esse ano, Marcelo. Olha a logística, nós estamos falando aqui de um volume expressivo de adubo a mais, logística de internação, sabe, distribuição. Quer dizer, está ficando um negócio de uma musculatura que realmente é outra envergadura que nós estamos falando. E aqui... por isso que eu acho, Alexandre, que o tema do comércio internacional tem uma importância capital nesse processo. Vamos mesmo. Você já falou, olha o que você falou aí. Vamos lá. 300 milhões de toneladas de grãos, 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Põe carne, põe café, põe fruta, hortaliça, nós vamos para 1 bilhão de toneladas. Sem falar em madeira, celulose, papel, sem falar em coisas que não são alimento, né? Leite, né? Ovos, né? Quantos bilhões de ovos nós produzimos no Brasil? Então, você colocar, nós já estamos muito perto de 1 bilhão de toneladas de agricultura, sem falar em madeira, celulose e algodão. Falando em agricultura de alimentos, basicamente. Então, realmente, é uma numerologia extraordinária, nós precisamos estar atentos ao processo pós-porteira. Aí tem, pelo menos, 2 temas
muito relevantes. O primeiro é comércio, é abrir mercados. Então, isso é um papel que tem que ser jogado em conjunto pelo governo e pelo setor privado. Eu me lembro, quando era ministro, andei pelo mundo inteiro vendendo agricultura brasileira. Você olha as posições de exportação brasileira de lá para cá, é uma coisa impressionante, né? Mas fui vender lá fora. Nós estamos fazendo um trabalho integrado. O Itamaraty, com a agricultura, economia, tal coisa, e o setor privado junto, vivendo esse problema muito importante. E o outro é a agregação de valor. Nós não podemos querer ficar a vida inteira exportando commodities. Nós temos que ter uma indústria florescente de alimentos que tenha uma capacidade competitiva igualmente relevante. Então, realmente, está certo o Tejão. Uma estratégia tem que ser pensada com todos os temas. Esse que você colocou, Alexandre, central. Logística, infraestrutura, armazenagem, saídas e entradas para o mercado internacional. Você tem toda a razão. Uma estratégia é necessária. Aliás, a gente tem falado isso há tempo. Estratégia que contemple política de renda, logística, política comercial e tecnologia. Fortemente. Aí volta nas questões do planejamento integrado que o país precisaria ter, né? Por exemplo, o Alexandre falou dos armazéns, a falta de armazéns. Por exemplo, nós estamos fazendo um estudo para 2 empresas aqui que vão construir novos armazéns. Os fornecedores estão super sobrecarregados e à medida que eles tenham condição de atender, do dia que você fecha até inaugurar o armazém, são 14 meses. Então, aí a gente vê a importância de uma política macro que possa dar a todos os elos da cadeia condições de se planejar, né? Então, é muito importante isso. Então, assim, você vê que há uma série de gargalos, isso que você falou também das máquinas, que o Alexandre também falou, né? Que hoje está faltando peças para as montadoras montarem as máquinas, os implementos, falta uma série. Tem gente que está pedindo já 1 ano para entregar determinados implementos, porque não tem como entregar, né? Então, é uma situação muito complexa. Você falou um negócio também, Roberto, que eu acho muito importante, que os empresários do Brasil, aí não é só do agronegócio, não aprenderam a usar ainda. Por exemplo, antes da pandemia, eu fui à Rússia e eu fui almoçar uma funcionária da Embaixada Brasileira lá, em Moscou. Ela estava dizendo para nós a estrutura que a embaixada tem, como que ela pode ajudar as empresas brasileiras a abrir mercado na Rússia e tal. Só que isso está subutilizado, porque a gente não sabe usar isso. O empresariado brasileiro precisa aprender a usar. Por exemplo, você foi um dos que incentivou fortemente a implantação de adidos agrícolas nas embaixadas. Hoje, se não me engano, nós já temos, não sei se 28 ou 48 embaixadas já com adidos agrícolas, né? E muitas vezes essas belas estruturas não são totalmente utilizadas. Marcelo, Roberto, eu vou trazer um tema polêmico, tá? Assim, a gente não costuma aqui trazer bola dividida, mas assim, olha o que nós estamos analisando aqui, tá certo? Olha o tamanho, são aquelas coisas que a gente precisa conversar, porque cada produtor, né, na sua produção, não tem um sentimento que está crescendo, está investindo, do tamanho coletivo desse monstro que nós estamos criando em termos de potencial produtivo. Aí, de repente, a gente começa a ouvir umas histórias contra a China, tá certo? Não, que nada mais é do que o nosso principal cliente, tá certo? Não existe agricultura brasileira sem a China, sabe? Aí começa a vir uns raciocínios, você entra no WhatsApp, que começa a dizer que a China depende da agricultura brasileira. Bom, vamos começar a pôr as coisas. A China é a maior agricultura do mundo. E, sabe, você vê umas citações que os Estados Unidos e o Brasil são os maiores. Não é. A China é a maior agricultura do mundo. Fizeram um monstro de agricultura, são competentes na produção, têm suas falhas, mas não deu conta de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e passaram a importar um volume muito expressivo. Agora, gente,
Não existe carne brasileira hoje de R$ 300 uma arroba sem a China. Não existe uma soja no preço que está sem a China. Não existe um milho no preço que está sem a China. Tá certo ou não? A China tem trazido o mercado de suínos que cresceu, basicamente, é só a China? É claro que não, a gente está vendo mercado na Indonésia, temos chance agora com o Japão de ampliar carnes, com Coreia, olha o que o Roberto estava falando, a importância disso. Agora, nós não podemos pegar o nosso principal cliente e vai construindo uma mentalidade aqui no Brasil, tá certo ou não? Da mesma maneira que a gente depende dos chineses, os chineses dependem de nós, não tem muito como eles escaparem. E a gente precisa amadurecer esse relacionamento de uma maneira inteligente, tá certo? Agora, cada vez mais que o tempo passa, parece incrível. Volta essa conversa de tempos em tempos e bate na China, a gente começa a ver um movimento contra a China, etc. Isso não existe na minha cabeça. Quer dizer, a gente está preocupado em ampliar os horizontes da exportação brasileira. Por quê? Porque nós estamos criando uma máquina produtiva que depende do mercado internacional. Caso contrário, vai colapsar os preços aqui dentro e nós vamos viver um ambiente muito diferente do que nós estamos vendo. Então, assim, eu queria até aproveitar esse momento para fazer um apelo. Quer dizer, se o agronegócio está conectado com a cidade, né? O nosso trabalho aqui é tentar mostrar essas conexões, como é que ela é importante para o crescimento do PIB, do emprego, da renda de quem está na cidade. Um pedaço de tudo isso que nós estamos conversando aqui deve ser a China, tá certo? E a gente não deve ficar batendo no nosso principal cliente. Nós temos uma oportunidade aberta, gente, na minha visão, no Reino Unido. Ele está se distanciando da Europa. Quer dizer, o Reino Unido era quase que obrigatório comprar da Europa continental, agora não vai ser mais. Tem uma oportunidade lá. Os dados que estão vindo dos Estados Unidos está virando um país deficitário de alimentos. A gente tem que colocar alimento lá. Olha a importância de um bom relacionamento, de uma boa imagem, etc. Então, vocês desculpem, Marcelo, o desabafo, mas que essa semana saiu notícia na mídia, de novo, batendo na China, vai criando uma mentalidade que eu não consigo entender com toda a lealdade. Isso tem que acabar, viu Alexandre? Eu entendo o seguinte, as questões políticas de cada país devem ser discutidas em cada país. Eu penso o seguinte, eu penso como você, o cliente tem que ser bem tratado, o cliente tem que ser respeitado, né? Até porque nós temos uma grande interdependência com a China. A China depende de muitos produtos brasileiros, principalmente os alimentos, e nós dependemos de muitos produtos da China. E com ênfase agora na pandemia, nas vacinas, nos componentes das vacinas, em vários princípios ativos de medicamentos, princípios ativos de inseticidas, herbicidas e solventes, e etc. Então, é o seguinte, independente de qual país, nós não temos que ficar dando canelada em ninguém, não. Nós temos que respeitar o cliente, tratar bem o cliente e construir uma relação de parceria forte com o cliente. Eu quero, só antes de ouvir o Roberto aí, eu quero abrir aqui, lembrar com os nossos internautas que quem fizer pergunta, que quiser fazer pergunta, nós estamos aqui à disposição, abertos. Viu, Ana? Quando você tiver alguma pergunta aí, você pode chamar a gente, tá? Roberto, está fechado o microfone, Roberto. Desculpa. Eu vou tentar complementar a posição de vocês. Eu estou de pleno acordo com vocês. E eu queria tratar de dois temas correlatos dessa questão internacional. China. Alexandre, você tem toda a razão. No ano 2000, o agronegócio brasileiro exportou 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares. E a China foi 2,7% desse mercado. Ou seja, nós exportamos para a China no 2000 540 milhões de dólares. No ano passado, nós exportamos 100 bilhões de dólares. E a China foi 34%. Ou seja, 34 bilhões de dólares. Em 20 anos, nós saímos de 540 milhões para 34 bilhões de dólares nas exportações para a China. Agora... Ou 68 vezes. 68 vezes. É uma verdadeira... É um negócio que ninguém imagina. Então, eu concordo com vocês, tem que tratar bem. Mas não é só a China. O Brasil é um país muito grande para escolher mercado.
Nós temos que abrir o país para todo e qualquer mercado. Por isso que eu falei aqui, na ressurreição da ALCA, e numa soma da ALCA com o pessoal da Ásia, e criar um grande mercado para o Brasil, porque o Alexandre falou uma coisa importante. A abundância, o excedente de produção não exportado, gente, você não imagina, eu me lembro do café. Nós queimamos o café, jogamos café no mar, porque não tinha como acabar a de café. Não pode acontecer excedente, tem que ter mercado, então tem que trabalhar muito fortemente. Então, eu concordo com vocês, e não é só a China, não. Nós não exportamos nada para a Índia, não mandamos nada para a Indonésia. A Indonésia tem 300 milhões de habitantes. A Indonésia é um país só, tem um dobro, uma vez e meia a produção do Brasil. A Indonésia. Então, nós temos que fazer mercados grandes, tem que trabalhar para valer. E não é só isso, Oriente Médio, países árabes. Você falou muito certo, Alexandre. E o acordo da União Europeia-Mercosul? Precisa acontecer. Nós precisamos importar a União Europeia. O avanço mundial na produção de comida será no arco tropical. Então, a América Latina, a África, o subsaariano e uma parte da Ásia. E nós somos o líder disso. Nós não precisamos abrir com força esse mercado para não ter excedentes que fiquem encalhados aqui. Esse é um ponto. O outro ponto, já falamos sobre isso também, mas acho que vale a pena, já que estamos tratando a questão internacional, não tem que pensar o seguinte, não se preocupe, o mundo precisa do Brasil. Não é bem assim. Não é bem assim. Com esses preços aí, todo mundo vai plantar. E outra, a China está preocupada com alimentação, vai investir na África, vai investir em países asiáticos. Isso vai acontecer. A estratégia dos países que são demandantes de alimentos é uma estratégia rica, vigorosa, e é uma estratégia que funciona. Então, não é pensar que nós vamos ficar deitados em berço esplêndido a vida inteira, todo mundo vem comprar da gente aqui, não. Não, vamos ter concorrência, vamos ter competição acirrada no arco tropical. Então, Roberto, posso falar uma coisa nessa linha sua, que eu acho sensacional? Um tempo atrás, eu fui chamado para falar com um banqueiro internacional, veio de Nova York e tal, queria entender o agro, ele já tinha vivido o Brasil lá atrás, tinha preconceito, porque tinha vivido aquela onda de quebras, né, dos anos 80, não sei o quê, e aí queria entender o que tinha acontecido, aí eu fiz uma exposição e tal, e eu não me esqueço, achei um cara muito inteligente, muito sagaz, assim, uma percepção de mundo muito interessante. Ele disse uma coisa que me marcou, ele falou, olha, nós estamos vivendo um conflito entre o capitalismo de mercado e o capitalismo de Estado. E o capitalismo de Estado está ganhando. Está ganhando por quê? Porque você pega a Rússia, que a gente estava falando. Qual que é o juro que o Estado russo olha? O que ele está disposto a subsidiar? Então, vamos pegar o caso de frango, que era o maior comprador do Brasil, de suíno. A Rússia resolveu ser autossuficiente na produção de frango. Eu fui a Dubai, numa feira de alimentos 2 anos atrás, eu vi frango russo sendo exportado para o Oriente Médio. Tem cabimento um negócio desse? Aí você olha assim, porco, eles estão indo para a autossuficiência de porco. O leste europeu tem um potencial agrícola gigante. A China já fez um arranjo estratégico de produzir soja na Rússia. Tá certo? Se a gente for para a Ucrânia e ver o que já se exporta de trigo, a Ucrânia, milho. Recentemente, eu vi uma notícia de uma empresa que quebrou, né, conseguiu fazer um farelo de girassol, tá, do mesmo padrão de farelo de soja. Eu vou até estudar esse assunto, não entendo adequadamente, mas girassóis têm um elevadíssimo potencial de produção de girassol, tá certo ou não? A China fez um anúncio estratégico na Argentina para montar um projeto de $1 bilhão de produção de suínos na Argentina, tá certo? Então, é só para dizer o seguinte, nós não somos a última bolacha do pacote, tá? Assim, nesse momento nós somos, porque o mundo precisa, nós estamos aqui, nós damos uma resposta rápida, porque, sabe, a gente vai ficando mais velho, vai vendo essas coisas. Quer dizer, soja de R$160, milho de 80, 90, R$100, isso aí dá um sentimento que nunca vai acabar, tá certo? Não? Que é um momento que, puxa vida, nunca viu, etc. E olha, gente, assim, o Roberto falou, a oferta agrícola vem, a história mostra isso, os preços caem porque a oferta aumenta. E aumenta porque quando o preço está lá em cima, você faz um monte de coisa que precisa fazer.
E se, além do que, esses países têm um Estado, né, puxando, instigando, subsidiando, não adianta a gente reclamar, vai continuar tentando essa produção. Então, assim, reforço o meu ponto, sabe? Vamos parar com essa briga desnecessária. A tradição diplomática brasileira sempre foi uma tradição portuguesa, né, de relacionamento com todos os países. Quer dizer, eu já falei disso talvez no primeiro programa. Portugal sobreviveu, como dizia um professor de história meu, por diplomacia, porque senão, no meio de um monte de titãs, Portugal estava lá, seu território intacto, conseguiu preservar o território brasileiro com guerra, com alguns momentos de conflito, mas com muita diplomacia. A gente nunca escolheu os países. Aí, de repente, a gente começa a criar uma cultura no principal setor da economia do país, no único setor que realmente está consistentemente indo bem, você vai pegar um pedaço enorme do seu cliente e começar a comprar briga com ele. Não tem o menor sentido estratégico isso. Isso é um tiro no pé sem precedentes. Marcelo, desculpa o desabafo, porque é incrível, né? A gente vê essas coisas voltando, né, Roberto? Parece que assim, dá uma acalmada, aí passa assim 1 mês, 2 meses, volta o assunto de novo para a baila, e a gente começa a ter, né, um certo mal-estar, etc. A gente achava que isso aí já tinha passado, e volta de novo para a mesa esse tipo de construção de mentalidade, né? De jeito de pensar. O Alexandre, eu estava no dia numa reunião com uma trading e o executivo da trading estava dizendo que mesmo com esses preços muito altos, o agricultor não quer fechar soja futura para a próxima safra. Verdade. Tá? Ele está resistindo porque ele imagina que a soja possa ir a 200. Só que nós temos um cenário hoje de queda do dólar frente às moedas globais aí. O próprio real tem valorizado frente ao dólar. Quer dizer, se esse real ficar mais forte frente ao dólar e o pessoal não fechar, você não acha que nós estamos perdendo uma oportunidade interessante de fazer uma média de preços legal aí e esse cavalo possa estar passando arriado e alguns agricultores não aproveitem essas oportunidades? Marcelo, você sabe que outro dia eu estava falando com o pessoal e começou uma conversa de lobo-guará, lobo-guará. Eu não entendi direito essa conversa. Aí um me explicou, falou, não, o lobo-guará é a nota de R$ 200, o pessoal está achando que a soja é o guará, vai bater 200, né? E aí ninguém vende. Você tem toda a razão, está muito pouco vendida a próxima safra. Eu não gosto dessa estratégia. Tá? Para chegar hoje, né, com o câmbio de 5 quase, que a gente está vindo, para chegar em 200, vai ter que quebrar os Estados Unidos, vai ter que quebrar razoável até, para a gente ver esses preços que nós estamos imaginando. Possível né? Porque pode não chover, etc. O que eu vou te dizer, Marcelo? É o seguinte, tem gente que já comprou um insumo lá atrás, né? Comprou em janeiro, tem gente que comprou até no ano passado, está com um custo muito baixo, né? Relativamente ao que já subiu o adubo. Então, assim, para essas pessoas, se quiser correr esse risco, ok, né? Agora, por outro lado, o adubo dobrou de preço, o químico dobrou de preço. Quem vai ter que comprar insumo agora, eu particularmente acho que está tomando um risco danado de não fechar pelo menos o custo para a próxima safra, tá? E mesmo quem está lá atrás já garante uma margem tão boa, quer dizer, não tem por que não travar custo, sabe? Eu não consigo me conformar com isso, sinceramente. Respeito, tá? Acho que é uma decisão individual, mas assim, a gente já viu tanta volta para trás, sabe? Aquela coisa que pode não acontecer, o improvável, mas acontece, essas coisas acontecem. E eu acho que tem que ter muito bom senso nessas horas. O que acontece, Marcelo? Muita gente vendeu a soja a R$80, ela foi para 160 e ficou com um gosto amargo, né? Ah, vendi antecipado, deixei de ganhar um mar de dinheiro. Agora pode ir para 200, por que eu vou travar, tá certo? É sempre um raciocínio que é sempre perigoso, né? Eu sou adepto pelo menos o custo, já está dando margem em cima dos custos, e para quem está deixando para comprar agora,
nesse preço de adubo, nesse preço de que tudo subiu. Não é um problema brasileiro de novo, é um problema global. O mundo inteiro quer plantar mais. E o que acontece? Explode a demanda de adubo. O americano, que estava lá amargando prejuízo por 2, 3 anos, está tendo um lucro doido. O que ele fez? Ele foi para cima do adubo. O chinês, o indiano, que são os maiores consumidores de adubo do mundo, foram para cima, porque a margem dele melhorou uma barbaridade. Aí não tem jeito. Agora, você vai pegar esses custos que subiram para burro em dólar, tá certo? Você está pegando o câmbio mais desvalorizado, real, né? Mais desvalorizado, um preço super alto. Não vai aproveitar para travar esse custo? Eu faria isso, viu, Marcelo? Sem dúvida. Tá? Particularmente. Eu também acho diluir os riscos fundamental e eu acho que fazer uma comercialização escalonada ele gera segurança, quer dizer, a gente está sempre defendendo a governança dos negócios, né? A estabilidade, a segurança, e eu acho que uma ambição exacerbada muitas vezes pode induzir a gente ao erro. Né? Concordo. Tá fechado o som, Roberto. A demanda por fertilizantes está crescendo mesmo. Com esses preços agrícolas, todo mundo vai plantar com tecnologia maior, vai querer ganhar, colher mais competitivo. Então, vai crescer a demanda, vai crescer a produção. Então, é uma coisa... São ciclos inevitáveis. Nós temos que aprender. E aí, o que o Marcelo falou é importante. Vão vendendo aos poucos, vão cobrindo custos, vão cobrindo as janelas para deixar a governança bem feita. Caixa é fundamental em agricultura. Caixa é fundamental. Uma quebra, gente, eu era ministro em 2005. Eu vi o que aconteceu. Uma safra que despencou por causa de seca e os preços caíram, quebrou cidade inteira no Centro-Oeste. Quebrou colégio, quebrou farmácia, quebrou posto de gasolina, mas o produtor quebrou não. Então é preciso ter cabeça, juízo e fazer as coisas equilibradamente, sempre. Sempre. Uma coisa que foi muito legal, que eu vi hoje na mídia, é que as entregas dos compromissos futuros dos sojicultores ficou apenas 0,5% de inadimplência, porque no começo parecia que ia ter uma inadimplência muito alta e muita gente rompendo os contratos e tal. E isso ficou apenas em 0,5%. Eu acho que é muito bom para a cadeia produtiva do agro, porque quando há inadimplência, toda a cadeia perde. Né? Aí, o ano seguinte, as regras vão ficar muito mais rigorosas e esse prejuízo gerado vai ser distribuído em todos os elos da cadeia e isso vai chegar lá no consumidor. Então, eu acredito que toda a classe produtora está de parabéns, porque eu penso assim, quando você faz um compromisso, o trading ali, ele não está ganhando. Se você vendeu a soja a 80 e a soja foi para 160, não é ele que está ganhando esse ganho. Isso é uma cadeia de hedging que são feitos, né? E a margem não é a trading que está ganhando. Então, eu acho importante que haja esse equilíbrio, essa consciência na cadeia nossa, porque isso gera confiança para as tradings, para o mercado financeiro, para continuar fazendo fixações futuras. Marcelo, eu queria falar a mesma coisa, achei bonito demais e, sinceramente, não me surpreendi, porque eu acho que o produtor brasileiro ele é muito correto. Né? Existem exceções, mas a imensa maioria, gente de muita retidão, de muito trabalho, tá certo? Então, realmente foi bonito. A tentação era grande, né? Porque é um diferencial de preço muito grande. Você vê que todo mundo agiu com honradez aí e foi muito bonito de ver. Concordo com você. E também concordo que a outra mentalidade que eu ouço com muita frequência, o trade está rachando de ganhar. Não é verdade. Qualquer trade que deixar em aberto essa posição está sujeito a quebrar rapidamente, porque ninguém tem bola de cristal, previsão, que quebrou a safra não sei aonde e tal. Na verdade, ele entrega para o cliente, tem o preço, ele trava isso aí, tá certo? Não fica exposto numa posição desse jeito. É uma irresponsabilidade se uma trade fizesse isso, tá certo? Então,
Eu, particularmente, também acho que foi muito legal de ver como o sistema brasileiro está funcionando, tá? Mas não por isso, não pelo fato de ter vendido, ter deixado de aproveitar, e vamos combinar, né? Muita gente vendeu os seus custos, alguns um pouco mais, mas teve muita gente também, sobrou, né? Um pedaço estava livre para apropriar de preços melhores, né? Então, a gente viu de tudo, mas, de fato, foi muito bonito ver essa safra, e acho que há uma condição de ganhos muito expressivos para a próxima safra, e isso que é importante, é a continuidade, né, da renda, do equilíbrio financeiro de longo prazo. E a última coisa que eu queria falar de quem é consultor, acho que eu não sei se o Marcelo concorda, o privilégio que a gente tem na vida, né, Marcelo, é olhar muitas situações, é ver muita coisa, e a gente, assim, eu posso dizer, a gente vai vendo a trajetória de sucesso das empresas, as que mais andaram para frente, se em alguma política de proteção de risco. Não é, né? A gente está ficando grande demais, a necessidade de capital desse negócio é grande demais, a chance de errar, né? Olha o que subiu o capital de giro, gente. Olha o que subiu o capital de giro para essa safra. Nós estamos gerando muito mais dinheiro. É muito mais perigoso tropeçar agora, tá certo? Não? Do que quando a soja estava com R$ 80 e os custos também estavam proporcionais a isso. Agora não, é um volume muito maior de dinheiro que nós estamos rodando. Não há espaço para a gente tomar tanto risco, na minha visão, tá? A sabedoria aí, né, Alexandre? Se você olhar as tradings aí grandes, que são centenárias, elas têm como princípios jamais especular, né? Então, se uma grande trade que está nos 5 continentes, que tem N pessoas estudando o mercado e tendo informações e números e dados e tal, elas não fazem a especulação, por que que nós, agricultores, vamos fazer isso, né? Então, eu acho que isso não é sabedoria. Pode ser que um ano dá certo, mas nem sempre vai dar certo. Então, o bom senso aqui e a cautela e o caldo de galinha faz bem. Agora, no caso do milho safrinha, este sim, alguns produtores não vão conseguir honrar as fixações futuras, porque não vão colher, né? Então, aqui sim, aqui eu acho que existe um motivo digno, justo, para as partes sentarem, fazer um repactuamento, aí não tem esperteza de lado nenhum, porque o que nós temos que combater, gente, é esperteza. Eu acho que a gente vive num mundo hoje que não cabe mais isso, aquela história de querer levar vantagem, tudo. Isso não é bonito, isso é feio. Antigamente era bonito, né? Hoje é feio essa postura. Então, nós temos que nos preocupar em construir uma cadeia cada vez mais sustentável, com integridade, com ética, com respeito aos compromissos, contratos, que eu acho que todos nós vamos ganhar com isso. O som está fora. O Roberto está falando, o som está fora. Eu queria fazer uma provocação aqui com você, você que já sentou na cadeira de ministro. Nós estávamos falando há pouco de 300 milhões de toneladas para a próxima safra. Agora, nós estamos vendo aí um potencial racionamento de energia que pode impactar nas lavouras aí de pivô, centrais, etc. Nós temos aí falta de água nas represas e nos rios, que pode significar limitação de irrigação, tanto para grãos quanto para café, laranja, frutas, etc. E como que você está vendo essa possibilidade aí de racionamento de água e de energia? Marcelo, a gente consultou autoridades ligadas à área de energia e o que eu tenho de resposta, por enquanto, é que não há risco iminente, né? Então, vai depender muito do que vai acontecer daqui para frente. Até o meu artigo de ontem do Estadão tratava dessa questão também. Não é só energia, irrigação, água disponível, inclusive para a navegação fluvial. Se o nível dos rios cair muito, a navegação fluvial também vai cair,
vai aumentar o custo de transporte, vai o consumidor vai pagar mais caro pelo produto de caminhão. Então, realmente, são preocupações. Mas a autoridade nacional acha que não vai ter problema de energia e nem de água. Então, vamos torcer para que seja verdade e que não aconteça nenhum problema mesmo. Eu até levantei a tese de que, se acontecer, como tem alguns analistas dizendo, que vamos crescer mais de 5% no PIB, é um crescimento que vai demandar mais de energia. E aí a demanda pode crescer muito mais do que a capacidade de atender. Inclusive, com um fato interessante, as termoelétricas já estão funcionando no Brasil inteirinho. E aí, bandeira vermelha, vai aumentar o custo de produção, é mais poluição, é mais problema de gestão. Então, nós temos um problema de encarecimento da energia, né? E aí, vai depender de São Pedro agora, Marcelo. Vai depender muito de São Pedro. O diabo... Marcelo, Roberto, diga. mas aí que eu acho que é legal, né, esse planejamento, quer dizer, entra uma energia solar, tá certo? Quer dizer, olha como é complementar, uma energia renovável, tá certo? Num ano como esse, imagina se a gente tivesse uma capacidade ampliada, né? Não teve água, teve sol, né? A gente imaginar, estamos vendo a energia eólica, a cana-de-açúcar aí diminui a produção, mas também produz energia, né? Então, eu particularmente ando muito apaixonado por esse tema aí, da gente de pensar em estratégias de energias renováveis e que ajudem, inclusive, dentro do agro, tá certo? Não quer dizer, monta um projeto de irrigação, tem um projeto de energia solar, né? Eu acho que a gente tem que ter um planejamento também amplo, inclusive sobre a ótica, porque você vê, dá um problema hídrico dessa natureza, a gente sofre, né? Tudo bem, as redes hoje são interligadas, não tem mais como na época do apagão, a distribuição permite, né, a gente conectar o Brasil inteiro, mas é isso, vai para as térmicas, vai gastar mais, vai ter um problema de poluição e tem um problema de custo de energia. Então, eu particularmente acho muito legal essa outra área aí da gente estudar junto com o agro, né? Eu concordo com você. E, aliás, eu tenho tratado bastante do tema energia solar, mais do que da eólica, porque a solar é mais, digamos, nacional, né? O Brasil tem sol, para ter a energia solar serve para todo mundo. E é uma coisa importante. O Brasil cresceu muito pouco em relação ao resto do mundo. E cresceu menos do que o resto do mundo porque falta o marco legal que dê uma condição de crescimento maior. Mas agora tem na Câmara dos Deputados um projeto de energia solar que vai tirar todos os gargalos, vão dar um salto muito grande. Crescemos 9% no ano passado, mas muito menos que os países desenvolvidos. Então, nós estamos ficando para trás. Você imagina um Brasil que tem sol o ano inteiro? Imagina, o ano inteiro, pelo amor. Dá uma independência para o rural, né? Nós ainda temos um problema, dá uma tempestade muito forte, dá um raio, cai a força. Fica sem luz, fica sem motor, ou então tem que ter um gerador. Né? Então, a energia solar é uma coisa espetacular. E eu aprendi coisa notável na energia solar. Sabe em quanto tempo você tem um payback da energia solar? De 4 a 6 anos. Que maravilha. Você paga o investimento. E outra, a estrutura da energia solar, como nós imaginamos a fotovoltaica hoje, dura 25 anos, Alexandre. Roberto, eu tenho... Oi, Marcelo. Diga, Marcelo. Eu estava dizendo, Marcelo, que o custo de manutenção da energia solar é muito baixo. Eu tenho na minha casa, eu coloquei... Diga, Marcelo. Cortou o Marcelo, Roberto. Eu coloquei na minha casa um sistema fotovoltaico de energia solar e a minha conta de energia caiu para R$80, Roberto. A minha conta de energia é R$80, taxa mínima, porque toda a necessidade da minha casa é gerada pelos painéis fotovoltaicos. Então, assim, é muito prazeroso isso. Quando eu recebi a conta da energia semana passada, eu fiquei encantado. Falei, não, agora eu posso dizer que tem uma casa sustentável, né? É isso mesmo. A energia solar
essa característica que nós estamos comentando aqui é importantíssima. Você paga o investimento entre 4 e 6 anos, dependendo do tamanho do investimento. Só que dura 25 anos, sem manutenção, a operação é baratíssima, não custa quase nada a operação. Os materiais são fabricados no Brasil. Hoje você tem todo o material reciclado no Brasil, então é uma coisa óbvia, né? Faltava esse marco legal que liberasse, que cortasse os gargalos que existem, e está em discussão no Congresso Nacional. Se sair essa lei, esse ano, nós vamos ter uma vantagem enorme de crescimento da energia solar, que é uma coisa realmente, é independência. Você faz a tua energia, usa como quer. E outra, você pode, se é excedente, colocar na rede e vender energia solar, ainda que você gera para você. Então, é realmente uma coisa espetacular que temos que desenvolver muito no Brasil. Concordo. Vamos lá, gente. Eu estava querendo tratar de um assunto aqui, que é o bancada da agricultura no Congresso, viu, gente? A bancada da agricultura está focada em 3 grandes temas esse ano. 3 grandes temas para a agricultura. O primeiro é licenciamento ambiental, acabar com a burocracia para avançar nesse processo rapidamente. O segundo, a regularização fundiária, que tem um debate, que tem gente que acha que vai ser para resolver o problema de grileiro de terra na Amazônia, não pode ser assim. E tem um terceiro tema, que é a questão dos defensivos agrícolas. São 3 grandes temas que, se discutidos adequadamente no Congresso e resolvidos, vão soltar o agro brasileiro muito mais rapidamente também. Então, precisamos torcer para que a nossa bancada consiga emplacar esses temas num ano difícil. Um ano difícil com a pandemia varrendo o mundo inteirinho, né? Eu acredito plenamente nisso, Roberto. Acho que o segundo ponto aí, que você colocou muito bem, que é a regularização das terras, isso precisa ser feito de uma forma bastante transparente e bastante coerente com valores de sustentabilidade, para que esse tiro não saia pela culatra para o agronegócio, né? Eu acredito que esse é o ponto relevante que o Congresso precisa ter muita atenção com isso. Agora, não há dúvida que precisa resolver essa questão de forma definitiva. Sobretudo na Amazônia, pequeno produtor, né, Marcelo? Tem pequeno produtor que está 40 anos até hoje na Amazônia, não tem título de terra ainda. Como é que ele vai fazer crédito rural? Vai acabar se matando ilegalmente, porque senão ele morre de fome. Então, realmente, é preciso regulamentar isso. Agora, o Congresso está convencido, tem que ser uma coisa bem decente, bem transparente, para evitar que grileiros sejam legalizados, né? Então, é muito importante que as coisas caminhem nessa direção. Da mesma forma, é uma questão do licenciamento ambiental. Ninguém está querendo favor ou privilégio. Quer dar tranquilidade para que a burocracia funcione mais rapidamente, todo mundo tenha capacidade de tratar a sua fazenda ambientalmente correta. Isso é muito importante para nós. É verdade. E falar em sustentabilidade, gente, eu estava estudando um pouquinho sobre embalagens recicláveis para poder melhorar essas questões de sustentabilidade, e eu estava vendo que uma embalagem plástica demora de 100 a 400 anos para ser decomposta. Uma embalagem feita derivada da mandioca, da cana, ou do amido do milho, ou de coco da Bahia, ela demora até 90 dias para ser decomposta. O iFood está fazendo um trabalho muito bonito, chamado iFood Regenera, com embalagens recicladas, já tem 18 mil estabelecimentos cadastrados, só usando embalagem feita desses produtos agrícolas, e eu acho que esse é um novo mundo, é uma nova vertente para o desenvolvimento do agronegócio também, porque nós já fomos fonte de alimentos, já fomos fonte de bioenergia, e agora nós vamos virar fonte também de embalagens, né? Então, aí a gente vê a amplitude de possibilidades que o setor propicia para essa cadeia produtiva maravilhosa que é o agronegócio. Marcelo, Opa, Roberto, vai lá. Só nesse assunto rapidamente, Alexandre. Esse me dá saudades, vou falar a verdade para você, porque nós temos no Brasil
a legislação mais moderna do mundo na matéria de reciclagem de embalagens de defensivos agrícolas. Uma legislação moderna. E nós devemos essa legislação a 2 homens que já morreram, viu? Então, eu tenho saudade dele. Um é o senador Jonas Pinheiro, que fez um trabalho espetacular nessa área e conseguiu fazer a lei funcionar. Uma lei moderníssima. E outro, o Cristiano Walter Simon, que era um colega de turma meu, que presidente da Andef, que empurrou do lado privado. O Jonas no Congresso, o Cristiano no lado privado. E vou te contar mais uma saudade ainda. A primeira cooperativa do Brasil a fazer reciclagem foi a cooperativa de Guariba. A minha cooperativa aqui em Guariba, com o apoio da Cátia Ribeirão Preto. Então, isso, para mim, evoca muito saudade, Marcelo. Seu tema é muito relevante e me dá saudade de pessoas que já foram embora e que foram importantes para o avanço brasileiro. Eu acho, Roberto, complementando aí essa mensagem bonita mesmo que você trouxe, quer dizer, Marcelo, eu acho que nós vivemos a era da biologia, sabe? Me parece que é usar a biologia pela própria biologia, tá certo? Então, nós vamos por esse caminho, eu acredito demais. Essa é a primeira constatação. Segunda constatação, olha a industrialização do agro, né? De novo, esse tema volta à nossa mesa aqui, no nosso programa. Quer dizer, havia, historicamente, no Brasil, uma divisão indústria e agricultura, ou indústria contra agricultura. E o que nós estamos vendo, né? A gente tem um potencial de produção de biomassa gigante no Brasil, uma oportunidade única. Isso pode ser usado, né, convertido, feito um bioplástico aí, que é degradável, que é biodegradável. Quer dizer, olha a agregação de valor, o que isso multiplica de potencial de usar a biologia e aumentar a renda no Brasil, tá certo? E é industrialização, é uma conexão com o mundo urbano, tá? Então, eu venho muito pensando sobre esse assunto, quer dizer, nós discutimos aqui bioinsumos, né, na última reunião, usar inseto para controlar inseto, tá certo? Usar formas de biologia aí, de adubação, de melhorar aproveitamento, etc., etc., através da biologia e, portanto, através da energia solar. Olha aqui de novo, energia renovável, né? Dizia nossos mestres ali na Escola de Agronomia, a agricultura é a ciência, a arte de colher o sol, tá certo? Não? Nós estamos convertendo isso em embalagens, tá certo? Que serão biodegradáveis, serão coletadas, né, Roberto? Esse trabalho incrível mesmo, que pouca gente conhece na cidade, né? De trazer e reciclar todas essas embalagens. Passa de 95%, né, a reciclagem hoje. Acho que esse era o número que me falaram. Exatamente. O INPEB de retorno de embalagem é 94%. 94%. Eu lembrava que era perto de 95% de retorno de embalagem. Olha que coisa maravilhosa, né? Um produto que, teoricamente, não é reciclável. Se fizermos bioplástico, será, né, Marcelo? Então, olha o benefício ambiental disso. E para vocês terem noção, o setor de alimentação em casa, com a pandemia, o ano passado, cresceu 72%. Então, imagina o volume de embalagens descartáveis que isso não é jogado no meio ambiente, né? Então, se não tiver essa consciência ambiental, fica muito difícil a gente construir um mundo melhor amanhã para os nossos filhos e nossos netos. Bom, pessoal, o papo está muito bom. Eu acho que a evolução desse programa nosso, um dia nós vamos poder tomar uma cerveja ou um vinho no final do papo, que parece que é um papo que a gente está conversando em volta de uma mesa de um bar, né? Um papo gostoso, que a gente fica com vontade de continuar conversando, mas em respeito aos nossos internautas aí, a gente precisa fechar o programa. Eu queria só perguntar para a Ana. Ana, você tem alguma mensagem de internauta, alguma pergunta, alguma coisa? O Lau perguntou, quando vocês preveem a autossuficiência do trigo no Brasil? O que falta para isso? Isso é com você. Essa é uma pergunta boa e difícil, né? A gente está começando a ver o trigo subir, né, na nossa geografia, e o pessoal plantando aí, né, as áreas irrigadas em Goiás, né, a gente está começando a ver esse tipo de movimento com produtividades muito elevadas, né? Eu tenho esse sonho, viu?
que a gente veja essa migração até para o Cerrado, enfim, é um bom desenvolvimento. O que eu diria? O que é difícil, talvez, né? A gente tem países no mundo que são muito competentes na produção de trigo. É o caso da Ucrânia, da Rússia, hoje os dois maiores exportadores do mundo, os argentinos. Então, a gente tem, sim, uma concorrência ferrenha, né? Com países que têm muita competência na produção de trigo, talvez uma vantagem, né? Histórica, etc. Mas que a gente desenvolveu variedades. E é um fato novo, né? Avançando aí para o Cerrado com alta produtividade, dá para sonhar na autossuficiência. Particularmente, né, hoje nós estamos falando mais ou menos 6 milhões e meio de produção, 6 milhões e meio de importação, tem anos que é 7 contra 5, mas é por aí, né? A gente teria que dobrar a capacidade doméstica. É possível, possível é. Acho que a gente tem condições hoje para isso, mas eu insisto, é uma concorrência de gente forte, não é gente que não tem competência na produção de trigo. Né? Roberto, quer falar? Alexandre, queria acrescentar o que você disse. Tem trigo produzido no Ceará e sendo com muita competência também. Exatamente. Então, eu diria que a resposta a essa pergunta é uma resposta com uma outra pergunta. Vai depender muito da nossa expansão da área irrigada. Por sua vez, tem problemas burocráticos, tem problemas técnicos, são muito complexos, então vai depender muito a produção no Cerrado da irrigação. Isso aí depende de políticas públicas que sejam facilmente liberadas. E o tema da água, né, como nós já discutimos aqui, ele é muito relevante. Né? É um tema que a gente tem muita abundância de água no Brasil, obviamente dá para aproveitar muito bem esse recurso, mas a gente tem que regular, né? Essa regulamentação tem que ser muito boa, porque também a gente não consegue ver o trigo no Cerrado, aí, Ceará, sem irrigação. Né? Então, esse é um desafio mesmo. Tá? Mas é uma mudança linda essa que está acontecendo. Aqui, né, pessoal, existe também uma coisa que a gente tem que refletir, né? É que Deus deu diferentes dons para as diferentes regiões, né? Então o trigo caracteriza-se por uma planta mais de clima temperado, de clima mais frio, né? E nesses lugares é onde ele consegue maior produtividade, por isso que a gente vê a força da Argentina, da Rússia, da Ucrânia, do Canadá, né? nessa cultura. Agora, o melhoramento genético, a evolução tecnológica que a pesquisa brasileira, que a Embrapa tem e que outras empresas brasileiras têm, eu, pessoalmente, acredito que em poucos anos nós iremos alcançar essa autossuficiência no trigo. Porque, do mesmo jeito que há 40 anos atrás soja só dava no Rio Grande do Sul, e hoje nós temos soja lá na Roraima, né? Então, eu tenho certeza que com pesquisa, investimento, nós vamos chegar nessa autossuficiência. E eu acredito também que uma coisa que pode ajudar a acelerar isso é criar a cultura de valorizar a qualidade do trigo produzido, porque o trigo ele tem uma diferença, ele não pode ser visto como um commodity padrão. Ele precisa existir um incentivo para valorizar aquele trigo que dá uma panificação melhor, uma qualidade de farinha melhor e assim por diante. Então, eu acho que se as indústrias começarem a fazer também esse incentivo de remunerar a qualidade do trigo, é um outro fator que pode ajudar a motivar mais produtores a investirem e plantarem o trigo. Bom, gente... Sem dúvida. Marcelo, só para encerrar essa fala final sua, realmente isso é fundamental. Mas veja bem, irrigação. O Brasil só irriga 8 milhões e 200 mil hectares. Menos 10% da área agricultura do país é irrigada, é muito pouco comparado com Estados Unidos, com China, com a Europa. Então, não podemos crescer muito na linha do que o Alexandre falou, tendo juízo, uma estratégia adequada de equilíbrio no uso da água, porque a água é útil para a cidade, para o campo, para a indústria, para todo mundo. Nós não podemos viver sem água. Então, tem que aproveitar um país que tem quase 15% da água do mundo para aumentar a irrigação, com equilíbrio, com bom senso, e aí o trigo terá uma expansão significativa. Concordo. Legal.
Alexandre, sua mensagem final aí para os nossos internautas, por favor. Eu só queria deixar uma mensagem que, como é bacana a gente debater, né, de um jeito franco, aberto, e acho que eu tiro desse programa aqui a ideia de um planejamento estratégico, né, que a gente olhar amplo, com ampla visão, para que a gente, né, nossa agricultura, talvez a quarta, indo para a terceira maior agricultura do mundo, tem potencial para encostar nas duas maiores, e acho que nós precisamos desenvolver essa inteligência, né, de montar um grande plano estratégico para o país para alinhar todos os setores numa mesma direção. Legal, muito legal. Roberto? Marcelo, eu assino embaixo o que o Alexandre disse aí, agora, e agregaria um tema que me parece muito importante no Brasil, que não tem um tratamento adequado para um país do nosso tamanho, que é a organização do produtor rural. E aí eu falo muito da importância das cooperativas agropecuárias. Nós temos hoje no Brasil 5 milhões e meio de produtores rurais, mas tem 1 milhão, no máximo, que respondem pela imensa maioria da safra. 4 milhões estão fora do mercado, porque não tem condições técnicas, financeiras de tocar. Então, as cooperativas precisam ser estimuladas, precisam crescer bastante para incorporar mais gente ao processo produtivo, incluir mais gente, que pode ser importante, sobretudo na geração de alimentos para o país. Você tem uma ideia, as cooperativas agropecuárias brasileiras hoje já respondem por 54% da origem da produção rural. 54%. E 80% dos cooperados são pequenos e médios produtores. Então, realmente, é um instrumento relevante de avanço, equilíbrio de renda e distribuição democrática da riqueza rural no campo brasileiro. Então, eu agregaria ao tema estratégico colocado pelo Alexandre com muita pertinência, muita eficácia, a importância de estimular o cooperativismo agropecuário e de crédito rural, que já responde por 20% do crédito do Brasil. Com certeza, também concordo com o que vocês dois falaram. Eu acredito que diferentes cabeças trabalhando num planejamento macro aí para o agro brasileiro, com certeza nós vamos ter uma cadeia mais articulada, mais integrada e mais funcional e competitiva. E a minha mensagem eu queria, você, agricultor, que está nos ouvindo, nos assistindo, que você reflita muito sobre essas questões de fixação de preços, para que o negócio agrícola não se torne uma roleta onde ou eu entro para ganhar e quebrar a banca, ou eu perco tudo que eu tenho. Então, eu penso assim, vamos com sabedoria. O Alexandre é o nosso especialista aqui de mercado. Ele não tem bola de cristal, como ninguém de nós aqui tem, mas os preços estão aí, oportunidades surgem, janelas interessantes de fixação são geradas. Então, sem ninguém querer acertar no olho da mosca, vamos tentar fazer fixações parceladas e, no final, que a gente colha uma média de comercialização boa e que a gente fique feliz, né? Então, a gente não precisa entrar nesse jogo como se fosse uma roleta. Vamos tentar fazer uma média legal e colher bons resultados para a gente continuar competitivo, saudável financeiramente e feliz. Muito obrigado aí pela presença de todos. Quem gostou do programa, coloca um like aí no YouTube. Multiplique o programa, por gentileza, com seus amigos, com seus contatos. E nós esperamos vocês novamente, segunda-feira, às 17h30, aqui no site Notícias Agrícolas. Um abraço a todos e uma excelente semana.